Pessoal, boa noite. Eu vou mostrar para vocês o que a gente fez até agora de cálculo de emissões dessas rotas, para todo mundo ficar mais ou menos sabendo, né, o que a gente está fazendo, e caso tenha coisa a acrescentar ou a corrigir, vocês falam com a gente. Então estou me inspirando no formato da Camila, porque eu achei que ficou muito didático fazer o vídeo. Então vou mostrar essa apresentação aqui para vocês. Peraí, consegui. Então, aqui nesse cálculo que a gente fez, é um cálculo para uma viagem, né, só, e contabilizando as emissões de motores principais, auxiliares e também das caldeiras. Os motores principais são a principal fonte de emissões, mas também tem essas outras duas fontes, né? Enfim, eu usei o modelinho de propulsão da minha dissertação para os motores principais e também o mesmo método da minha dissertação para os auxiliares. E as categorias são essas aí que estão aparecendo, e as categorias para transportar óleo cru especificamente são só essas 4 marcadas em vermelho. As outras de cima são para derivados, e a categoria OLCC é basicamente uma categoria extinta. Então, só para definir, né, o que é uma viagem que eu estou considerando, as emissões de uma viagem correspondem às emissões de uma viagem de ida, que é uma viagem com carga, e uma viagem de volta, que é uma viagem em lastro. E além disso, o tempo que o navio fica ancorado e atracado, tanto no porto de destino quanto no porto de origem. Então, nesse momento, né, momentos ancorado e atracado, só há emissões de sistemas auxiliares, não há emissões do motor principal. Aqui no caso do petróleo, que é esse primeiro estudo, pensando para o Brasil, né, a produção está muito concentrada aqui no Rio e São Paulo, então são esses portos, né, que nem a Camila tinha mostrado para a gente, São Sebastião, Niterói, e a maior parte, na verdade, sai em Sepetiba. Então eu estou considerando que eu desprezei essa diferença e estou considerando que todo petróleo sai de Sepetiba. Em termos de destino, os 3 principais são esses daí, e havia ainda Santa Lúcia, né, que é mais ou menos a mesma ordem de grandeza da Índia, que a Camila tinha mostrado, mas aqui eu coloquei só esses 3, na verdade a Índia era até depois de Santa Lúcia, mas eu passei a Índia para cima porque o fato de ser um país de destino final e não entreposto. Aí os principais concorrentes do Brasil nesse caso são o Oriente Médio, o Oeste Africano, aí que eu estou mostrando o caso de Angola, e ainda teria aqui a Venezuela, que eu não estou mostrando as rotas. Enfim, essas rotas eu desenhei só para ilustrar, né, para mostrar como o Brasil fica longe dos principais mercados, mas acho que a gente pode fazer isso melhor depois, no segundo momento. Até vocês estavam falando sobre isso no grupo também. Aquela discussão que a gente teve sobre a relevância das distâncias dentro de um mesmo país, né? Por exemplo, na China tem diferentes portos, alguns mais perto do norte, alguns mais para o norte do país, outros mais para o sul. Aí eu fiz isso aqui só para a gente já ter uma ideia disso, né? De quanto isso pode fazer diferença. Considerando rota Brasil-China, chegando em 3 regiões diferentes. Uma região mais ao norte, que é a região do Mar Amarelo, uma região intermediária, que é a região de Xangai, né, que por acaso até a Camila também considerou nos cálculos dela, e a região da China Meridional, que é ali já mais para Hong Kong e Macau. Considerando um navio Suezmax saindo do Brasil até uma dessas regiões, as emissões variam mais ou menos 10%. Tá? O mais perto, a gente teria uma emissão de 70%. Aqui está tampando a minha vista, só um instante. Bom, enfim, 70 quilogramas de CO2, né, por tonelada transportada, e no caso mais longe, que é o caso lá da região, inclusive, onde deve haver a maior demanda, tem 8 kg de tonelada de CO2, quer dizer,
kg de CO2 por tonelada transportada a mais. Então, é mais ou menos essa a diferença. Não é grande, mas também não é tão expressivo assim, né? Mais ou menos uns 10% aí. Nos demais casos em que eu tava... Isso foi só para ilustrar a diferença, mas quando eu fiz as contas para a China, eu considerei esse caso do meio, que é a região de Xangai. Então aqui são os principais resultados. Por exemplo, aqui a gente está vendo, por país de destino das exportações brasileiras, quantos quilogramas de CO2 por tonelada transportada são emitidos no caso de cada exportador. Ou seja, para a China, o Oriente Médio tem a menor emissão, né, porque está relativamente próximo. Já o Brasil está bem longe, então ele emite 74,5 quilogramas de CO2 por tonelada transportada. É importante dizer que essas diferentes rotas têm diferentes navios, né? Eu vou passar a planilha junto com essa apresentação para vocês verem qual navio foi considerado em cada rota e tudo mais, mas aqui já está considerado por tonelada transportada. Então, por exemplo, no caso do Brasil é um Suezmax, então está dividido pela capacidade dele. Assim como o caso do Oriente Médio é um VLCC, está dividido pela capacidade, então aqui é a emissão já, entre aspas, normalizada. A gente vê que o Brasil ele tem um nível um pouco menor de emissão só no caso dos Estados Unidos, que, em relação ao qual ele está relativamente bem posicionado. Mas nos demais casos ele é um dos grandes emissores. Então isso é interessante para a nossa análise. Além disso, a Marcela calculou também os custos de combustível relativos a essas viagens, o que vai, quando a gente juntar com as informações que a Fran está pegando, né, a gente vai poder ver o peso desse combustível e tudo mais. Aqui eu estou colocando para ilustrar só no caso das rotas brasileiras, mas na planilha também está detalhado isso, inclusive considerando o custo de combustível de cada combustível, né? Ela calculou tanto só o bunker como o diesel marítimo também e o total. É isso, pessoal. Só para dar uma apresentada para vocês não receberem o material cru, de repente o vídeo ajuda também a entender o que a gente fez. Então, por favor, um abraço.